pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Me Glória a Deus. ensina a orar. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu és. Molda-me. Meu coração é teu. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu és. Molda-me. Meu coração é teu. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero
pregação de hoje, irmãos, abrindo essa série de sermões, é ser bem plantado é o início, irmãos. Ser bem plantado é o início. Como a gente vai falar aqui, como eu vou falar aqui os irmãos, sobre frutificar, sobre dar frutos, e frutifiquem, né, que é o tema central, é impossível falar de frutos sem falar de plantio, sem falar de cultivo, sem falar das coisas relacionadas àquilo que está ligado à terra, semente, tal, todos esses detalhes. Não tem como falar de frutos sem chegar ao processo inicial de onde tudo começa, né, através do plantio. E eu queria que os irmãos aqui pensassem um pouco sobre ser bem plantado, né, é o início, né, de tudo, esse tema aí. Eu queria que os irmãos parassem para prestar atenção um pouco sobre algumas reflexões que eu farei aqui com os irmãos. Você já parou para pensar por que a gente não dá fruto? Porque de repente talvez você e eu, nós temos dificuldade de frutificar? Você já parou para pensar que às vezes nossa vida está numa terra seca? E às vezes a gente está achando que está florindo e está cheio de frutos, ou cheio de flores, ou bastante folhas de repente? Você já parou para pensar que será que a dificuldade em relação a dar fruto não está como foi plantado as coisas de Deus entre eu e você? Em relação a mim, em relação a você? Será que não foi a maneira como plantou em você essa semente, como ela foi cultivada, germinada, foi feita toda a manutenção, preparo, cuidado, para que a gente... Será que não está aí para que a gente... O problema é para que a gente não frutificou do jeito que deveria? Ou alguma coisa relacionada a mim mesmo, irmãos? É por aí que a gente começa a pensar. O plantio, irmãos, ele é a parte inicial de todo o processo de frutificação. Se tivermos um bom plantio, tivermos uma boa produção, se tivermos um bom cultivo, uma boa terra, um bom coração, onde a palavra de Deus ali vai entrar, né? Parábola da semente, por exemplo, a gente vai ter um bom processo de colheita, um bom processo de frutificação. Isso é fato. Agora, a gente tem que parar e perceber que o plantio, irmãos, ele é a parte mais importante do processo. Guarda bem isso com você. A frutificação, o fruto, é a parte da colheita que é maravilhoso. É muito relevante para nós. É como se fosse a recompensa de todo o trabalho, de todo o processo, de toda a plantação, todo o cultivo, toda a mão de obra, todo o tempo dedicado. É muito bom colher fruto. É muito bom se alimentar do fruto, porque se existe uma planta, se existe uma árvore, se existe aquele fruto, ele tem um propósito de alimentar alguém. Isso eu vou falar sobre outra série de sermões, sobre outra pregação nessa série. Que é o propósito do fruto em relação daquilo que ele foi chamado para fazer, daquilo que ele tem que alimentar o outro em relação a isso. Mas o fato que o plantio é a parte mais importante, irmãos, porque nele, eu queria que você entendesse isso. Se nele tiver um mau plantio, se tiver uma má produção do que foi feito, irmãos, pode desenvolver o quê? Frutos ruins. Está aí um grande problema, uma grande dificuldade de muitos. A falta do plantio necessário de cultivar, de manutenção, de tudo que é necessário, afastar as coisas que atrapalham esse plantio, é o resultado de muitos não frutificarem, de muitos não terem frutos para dar em relação... É uma outra pregação que eu vou falar sobre esses tipos de frutos, né? Sobre nossa vida, Gálatas 5, fruto do Espírito Santo, fruto de multiplicação, pessoas. Mas o fato que... O plantio é a parte mais importante do processo da frutificação. Se não tiver um bom plantio, provavelmente não vai ter bons frutos. Provavelmente o fruto não vai ser tão bom, tão desejoso, quanto se houvesse um bom plantio. E aí tem uma imagem, eu queria compartilhar com os irmãos, se o pessoal pudesse colocar aqui para mim, para você visualizar. Uma imagem importante. Irmãos, eu li tanto sobre questão de... Eu estou parecendo um agrotécnico, falando de plantio, falando de dar fruto. Se os irmãos vão conseguir aí visualizar nessa tela, depois eu compartilho com os irmãos essa imagem. Mas olha só. Olha que interessante, irmãos. Eu também estou com a imagem aqui, eu vou colocar aqui, os irmãos podem visualizarem. Quais são os princípios básicos de um plantio, irmãos? A técnica do plantio. Eu trouxe para a gente poder, quando Jesus fala sobre, ensina as parábolas, parábola do semeador, quando a gente vê na Bíblia textos como esse, Salmo 1, a gente observa que
Nada do que está sendo falado ali à toa, as figuras, os símbolos, pessoas, árvore, planta, fruto, tudo tem uma importância para o tempo que estava sendo falado. Então, nada melhor do que a gente entender um pouquinho desse campo, desse plantio, para falar, né, sobre como ser plantado, a gente consegue dar fruto. Primeira coisa, irmãos, um conceito básico aí de técnica em relação ao plantio. A gente precisa compreender as necessidades básicas do plantio. Olha que interessante. Toda pessoa que vai plantar alguma coisa, ela precisa entender o porquê que eu preciso plantar isso. Por que eu preciso plantar isso na minha vida? Por que eu preciso escolher uma semente X, Y, um tal fruto para poder frutificar depois? Então, qual que é a necessidade desse plantio? Eu preciso saber a fundo a origem do que é que eu vou plantar para depois eu colher, eu produzir. Uma segunda dica, né, de uma fonte aí, agrotécnica, um site aí que trabalha com essa área aí, eles trouxeram uma dica importante: planeje o local do plantio. Irmãos, uma pessoa que vai plantar, ela sabe qual é a necessidade, porque o fruto vai nascer ali, ela tem um propósito com esse fruto, e o local onde ela vai escolher é o local onde a pessoa quer, aquele produtor quer que nasça naquele lugar, porque para ele tem um sentido, tem um significado. Por exemplo, quando Deus coloca você em um lugar, por exemplo, que você está aqui hoje, é para você dar fruto aqui, é para você viver aqui, para você frutificar aqui, para você, onde quer que você venha estar, você venha estar dando fruto. Mas Deus colocou você como um plantio, né, em relação a uma terra, um solo, que é aqui onde a gente está servindo na comunidade, né? E ali você vai frutificar ali. Existe um plano de Deus que colocou você nesse lugar para fazer coisas em relação ao propósito do fruto que Ele quer que você venha dar. Uma outra dica importante, ele fala que escolha os tipos de semente, tá? Irmãos, a gente pode pensar isso como dom. O produtor, ele vai lá, ele entende a necessidade do plantio, prepara o local e ele escolhe a semente. Eu quero que venha dar fruto disso, eu quero que venha dar fruto daquilo. Essa planta aqui, esse local vai nascer isso aqui. Nada melhor do que a gente pensar sobre o dom, comparado aí a essa questão do olhar da terra mesmo, do campo. Cada um de nós temos um dom, e cada semente que foi colocada dentro de nós é para a gente ter um propósito de frutificar para o outro, para aperfeiçoar quem? Os demais, que também tem um tipo de semente, tem um tipo de fruto que Deus está trabalhando para o outro, para um servir ao outro. Então é fato que a gente observa, o tipo da semente, ele quer dizer muito o resultado daquilo que vai ser colhido no amanhã, a qual o agricultor ali, ele planta para colher depois. Uma outra dica aqui, irmãos: prepare o terreno para o plantio. Irmãos, tem pessoas que seguem a fé, que às vezes ela não está preparada para aquilo que ela quer seguir, preparada para aquilo que ela quer produzir em relação ao reino. Então, se a gente não tem uma terra preparada, a gente não vai conseguir ter uma colheita, um fruto, porque vai atrapalhar todo o processo. Talvez essa terra seja um fator agravante para que não venha crescer, germinar, dar fruto. Então, ter uma terra preparada, isso é muito importante. Aplique as práticas apropriadas, irmãos, para adubação. Irmãos, tem diretrizes de Deus para nós, em relação a eu e você, no sentido do plantio do Senhor, na sua vinha, na sua igreja, que nós precisamos aceitar, nós precisamos cumprir. Nós precisamos fazer, porque se a gente não faz, não tem um processo que vai ajudar a desenvolver aquele plantio, que é eu e você. Outra dica aqui do pessoal fala lá, olha, regue as plantas regularmente. Irmãos, o que quer dizer regar algo regularmente? Se não faz isso, não vai ter um desenvolvimento com qualidade que vai resultar no fruto. Ou seja, se alimentar, nutrir regularmente. Nós precisamos, dentro do plantio do Senhor, ter essa característica de regularmente. Quando a gente faz isso? Quando a gente vem no culto, quando a gente lê a palavra, quando a gente medita, quando a gente está atento ao que Deus quer, quando a gente o busca, quando a gente o adora, a gente está se alimentando do que o Senhor está querendo fazer na nossa vida. Outra dica importante: proteja as plantas de pragas e doenças. Está aí um fator ameaçador. Quantas pessoas são arrancadas, vamos dizer assim, do plantio do Senhor,
A parábola da semente fala isso. Porque cresce ao redor de coisas que a sufocam. Cresce cheio de empecilhos, pedras, tal, e coisas que acabam prejudicando aí o resultado do desenvolvimento aí de dar fruto. E tem pessoas que defendem as pragas, as doenças, ao invés de colocar para fora e abandonar, tirar as coisas que atrapalham. Por isso a necessidade de proteger as plantas aí para que elas possam desempenhar bem o seu papel. Acompanha o desenvolvimento das plantações. Irmãos, uma pessoa que está responsável pelo plantio, ele tem que acompanhar aqui. Opa, esse aqui não está crescendo legal, esse aqui eu preciso regar mais. Esse aqui eu preciso trabalhar melhor, esse aqui eu preciso visitar, esse aqui eu preciso corrigi-lo. Esse aqui eu preciso atender essa necessidade. Tem que ter um acompanhamento, desenvolvimento das plantas. Senão, cada um vai achar que está tudo crescendo igual, mas não está. Se a gente for olhar aqui, eu e minha vida, eu, você, o irmão que está do seu lado, cada um tem um desenvolvimento pessoal que às vezes tem um que está um pouquinho mais na frente em algumas coisas, e o outro a gente está mais atrasado, e tem outro que a gente tem que carregar no braço, no colo, porque senão ele fica. Ou seja, a gente tem que ter um olhar de acompanhamento, desenvolvimento dessas plantações. Uma outra dica importante: realiza a colheita de forma apropriada, irmãos. A colheita, pessoa certa no lugar certo, cumprindo no tempo certo. O que foi chamado para fazer, cumprir o propósito, dar fruto. Então, tem um tempo para a gente trabalhar essa colheita. Tem um tempo, tem uma forma apropriada que Deus realiza para que esse fruto seja bem sucedido. Um outro ponto importante, irmãos, uma dica aí, de quem trabalha com plantio: refaça o ciclo do plantio. O que significa isso, irmãos? Você vai fazer todo o processo. Porque quem trabalha com plantio vai estar gerando mais plantio, gerando mais plantas, gerando mais árvores, gerando mais fruto. O processo é contínuo, não para. Você tem revisto coisas da sua vida? Você tem reanalisado, autoanálise em relação a como eu estou diante de Deus? E uma última dica aqui: continue aprendendo, irmãos. Fantástico. Porque o cara que cuida do plantio, no sentido terreno, campo mesmo, esse cara ele vai estar sempre aprendendo, porque vai surgir coisas novas, ou alguma coisa que ele não conhece, que ele precisa aprender. E cultivar e trabalhar no plantio. Por exemplo, é o nosso caso. Quanto tempo você tem de cristão? Mas até hoje você vem para a escola bíblica. E você vem, às vezes, aprender um negócio que você já sabe. Mas tem um detalhe ali que alguém falou, alguém comentou, e você diz: nossa, eu nunca parei para prestar atenção nisso. Ou seja, irmãos, a gente continua aprendendo, mesmo sabendo de todos os detalhes que a gente já sabe, mas a gente continua se reciclando em relação aí à nossa vida, o que tem de propósito. Ou seja, são dicas importantes, irmãos, para nós. São dicas importantes para nós. Agora, o que tem a ver o Salmo 1, irmãos? Com relação ao plantio que eu estou falando, que de ser bem... uma boa plantação, ser bem plantado, isso aí é um bom início para a gente dar fruto. O Salmo, a gente sabe que orações, cânticos, pessoas que tiveram experiências reais com Deus, tiveram seu modo de vida, foram transformados, tiveram angústias, tiveram pesares, tiveram sofrimento, mas colocaram sua esperança diante de Deus, colocaram sua fé diante do Senhor. E aqui no Salmo 1, que é um salmo introdutório em relação a esses blocos, de cada salmo, dos 150 salmos que a gente tem, a gente observa algumas lições em relação à vida de uma pessoa que é justa e de uma pessoa que é ímpio, que pratica impiedade, maldade, iniquidade. E o que tem a ver esse texto aqui de ser justo, ser ímpio? Ou seja, se uma pessoa é frutífera e próspera ou não em relação a esse plantio. É o que a gente vai ver agora, que eu quero compartilhar com os irmãos. E a primeira lição que a gente aprende aqui, irmãos, está no versículo 1 e no versículo 2. Por que precisamos plantar bem para darmos frutos? Eu queria que você guardasse isso. Por que nós precisamos plantar bem para a gente dar fruto depois? Por que plantar bem para dar fruto depois? Verso 1, verso 2, primeira lição, irmãos: se nós não tivermos diretrizes corretas, jamais teremos bons frutos. Se não tiver uma direção, um direcionamento certo para o plantio que vai ser trabalhado ali, jamais nós iremos dar fruto, como a gente viu algumas dicas aqui. Agora, indo para a Bíblia, verso 1, verso 2,
Você pode acompanhar. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Irmãos, eu queria que você entendesse 3 coisas importantes aqui nesse primeiro verso. Primeiro, é feliz, abençoado, bem-aventurado. A tradução aqui no original para como é feliz, tanto no grego como se fosse levar em consideração no hebraico, né, que é o texto original, a gente percebe, irmãos, que como é feliz quer dizer a pessoa que tem bênçãos, a pessoa que é abençoado, a pessoa que tem uma vida próspera. Como é feliz, bem-aventurado é essa expressão. Aí o salmista ele diz assim, olha, como é bem-aventurado, como é abençoado aquele, guarda essas 3 expressões, irmãos, aquele que não segue conselho mau, aquele que não imita e aquele que não se assenta na roda de escarnecedores, algumas traduções zombadores. Não segue, não imita e nem se assenta. Pastor, o que quer dizer imitar? Aliás, o que quer dizer seguir? Seguir, irmãos, tem a ver com caminho. É feliz, é abençoado o justo, né? A pessoa que tem ali uma direção de Deus, um aconselhamento de Deus, ele é feliz porque ele não segue o caminho errado. Ele não trilha o caminho errado, ele não faz o que ele pensa e o que ele quer. Ele não faz o que o outro quer que ele faça. Ele faz o que Deus quer. Ele não segue caminho. Uma outra ação importante, ele não imita a conduta. Irmãos, imitar é você seguir o exemplo do outro. Uma pessoa que quer dar fruto, uma pessoa que está no plantio de Deus, que Deus está cultivando, trabalhando, ela vai fazer o que Deus quer, ela não vai fazer o que eu quero, ou vai fazer nem tão pouco o que o outro quer. Ela não vai seguir, imitar a conduta de outra pessoa, ela não vai trabalhar o que ela bem entende. Ela precisa seguir o que Deus tem para a vida dela, para aquele plantio que vai produzir no amanhã. Uma outra expressão importante, ela não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Irmão, se assentar é você compactuar com aquilo que está na mesa. Assentar na roda de escarnecedores, de zombadores, né? Nesse tempo do povo de Deus, um tempo de reinado, a roda de zombadores, ou escarnecedores, eram aquelas pessoas que, por exemplo, andavam cheio de embriaguez e ficavam cheios de zombaria, cheios de coisas imorais, mulheres, zombando uns dos outros, quem passava na rua, chamando para beber e etc, essas coisas. Então, não se assentar é você dizer, eu não compactuo com isso, eu não firmo aliança com isso, eu não sou condizente com isso. Ou seja, se a boa preparação do plantio depende de fazer o que é certo, seguir diretrizes, irmãos, então se eu não tomar cuidado com a diretriz que Deus dá a esse plantio, não vai ter fruto nenhum. Porque como é que eu vou ter fruto se eu estou andando, se eu estou assentado junto com pessoas que não tem nada a ver com Deus? E eu não estou evangelizando elas, não estou pregando para elas, eu estou seguindo o que elas estão fazendo. Como é que eu vou frutificar se o meu plantio está ruim e eu fico imitando a conduta de outras pessoas que não tem nada a ver com quem é o dono do plantio, que é o Senhor? Como é que eu vou frutificar se o meu plantio, eu sigo coisas que não tem nada a ver com a direção de Deus? Aí sabe o que é que diz no verso 2, irmãos? Vai dizer que, ao contrário, sua satisfação é bem-aventurado, é feliz, ou seja, o temor dessa pessoa. Ela está ligada ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que é que significa meditar? Primeira coisa, meditar, irmãos, meditar para um judeu, meditar para um israelita, meditar tem a ver com aquilo que você lê e você faz repetições do texto. Você está, né, refletindo, meditando lá, que nem uns fazem yoga, está lá no lago, sentadinho, ainda cruza os dedinhos assim, que eu nem sei o que é que significa isso. Nada a ver com isso, irmãos. Meditar tem a ver com aquilo que você lê, você internaliza isso. E você repete de novo a leitura e você internaliza isso, é esse movimento que entra na cabeça e você assimila e guarda e você lê de novo, meditar isso, é você parar para pensar sobre o que você está lendo de uma maneira reflexiva. E sabe o que é interessante, irmãos? O texto vai dizer que nessa lei medita dia e noite. Por que dia e noite? Porque é a prioridade da manhã, é a prioridade do meu dia. E a prioridade do término do meu dia, irmãos, eu duvido
duvido, irmão, de verdade, na agitação que nós temos hoje, e a tendência é piorar cada vez mais, se a gente consegue meditar de manhãzinha cedinho, um tempo de qualidade, e como também meditar à noite ao dormir. Muito difícil isso acontecer, irmãos. E o que acontece? Sem palavra não tem direcionamento. Sem palavra não tem diretrizes para que esse plantio, eu e você, possamos venhamos frutificar. Sem direcionamento, sabe quando a palavra de Deus diz lá, Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés, tua palavra, luz para o meu caminho. Não tem, irmãos, como ter um bom plantio se não tiver diretrizes do Senhor nesse plantio. Não tem como. Sabe quando a palavra de Deus diz, outro salmo que vai dizer, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119 também, um dos versos vai dizer, a tua palavra ela é mais doce do que o favo de mel. Se a gente não aprecia, não tem esse prazer pela palavra, da meditação, e de entender e praticar e obedecer, temer a Deus sobre isso, a gente vai achar que a gente está caminhando bem, irmãos. A semente foi lançada em nós e a gente vai dizer, não, está tudo certo com a gente. Mas será que de fato está? Quando vier alguma coisa danosa contra esse plantio, a gente vai estar de pé? É interessante que a palavra associa ao próprio Evangelho, às Sagradas Escrituras no geral, associa a palavra como uma rocha. Meditar na palavra é você meditar e fixar na rocha. Meditar na palavra, guardar a palavra é você estar sobre a rocha. Ou seja, casa na areia, casa na rocha, não tem como destruir aquilo que está sobre a rocha. Porque não é que eu sou bom, que eu sou forte, esse plantio é maravilhoso, não. É o que está dentro, é o que tá dentro desse plantio, irmãos. É aquilo que a gente nem vê. Mas é aquilo que sustenta para que esse plantio não seja desfeito, essa pessoa não seja desfeita. Ou seja, irmãos, o que a gente vê aqui? A gente percebe que a nossa vida, ela é bem-aventurada, ela vai ser frutificada, ela vai ser próspera diante daquilo que é bíblico e não prosperidade diante do que não é bíblico. Mas ela vai ter uma prosperidade em relação à nossa vida quando a gente teme ao Senhor e tem prazer pelas suas coisas, pelo seu reino, pela sua vontade. E não sigo o que eu quero, não imito o que eu quero e não me assento onde não é para mim assentar. Aí a gente olha, a gente faz tudo errado, tem um comportamento do ímpio em algumas vezes na vida, e a gente acha que a nossa vida está uma maravilha, frutificando como Deus quer, e não está. E aqui está um grande exemplo, irmão. Só é feliz, só é bem-aventurado, só é abençoado aquele que tem a satisfação de estar no Senhor, na sua lei, na sua palavra, e medita nela dia e noite. Amém, irmãos? Você consegue perceber essa necessidade de nós estarmos seguindo as diretrizes, igual que eu coloquei ali do Senhor? Igual foi dito ali as dicas, a gente precisa do cuidado do agricultor em relação a nós. Facilmente nos perderemos se não houver isso. Segundo lugar, irmãos, uma outra lição aqui para nós, se nós formos bem plantados, de fato, irmãos, isso aí é o início do que nós iremos frutificar. E por quê? Primeira coisa, termos diretrizes em relação a esse plantio, a nossa vida, a palavra de Deus. Segundo item aqui, irmãos, sem cultivo correto jamais teremos, se você observar aí a partir do verso 3, sem cultivo correto jamais teremos bons frutos. O verso 3 vai dizer, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Pastor, quem é essa pessoa? É aquela pessoa que não segue o caminho do ímpio, é aquela pessoa que não assenta na roda dos zombadores, é aquela pessoa que não imita a má conduta. Ou seja, que o prazer dela está na lei do Senhor e na sua satisfação medita nela dia e noite. Ou seja, essa árvore plantada, irmãos, é essa pessoa que tem prazer pelo que Deus diz, pelo que Deus fala, pelo que Deus tem, pelo propósito que Deus quer atribuir a essa vida, a esse plantio, a mim, a você, a semente que Deus quer colocar em cada um de nós. É como árvore plantada à beira das águas correntes. Você consegue entender o que é água corrente?
à beira das águas, e não é nem água em si, são águas, ou seja, volume de águas, né, no plural aí, e correntes. Irmãos, é como árvore plantada. Plantada tem a ver com a questão dos pés, da planta, da raiz ali. A palavra de Deus está dizendo que, por que eu coloquei aqui o cultivo, irmãos? Porque uma planta, se nós tivermos, né, junto a Deus em relação do que Ele fala para nós, as suas diretrizes, do que Ele vai alimentar a nós, a gente vai ter um cultivo, irmãos, de nos mantermos num propósito que Ele quer e, consequentemente, vamos frutificar. Ou seja, se nós tivermos junto o que Ele tem, o que Ele diz e o que Ele quer, irmãos, a gente vai ter à beira dos nossos pés, junto às águas que vêm dele, correntes, que está regando nossos pés, que tá nutrindo essa árvore. Irmãos, uma árvore que está, uma planta, uma flor, qualquer coisa que estiver ligada junto às águas correntes, ela nunca vai estar murcha, ela nunca vai estar seca, ela nunca vai ter o que não frutificar, porque a água está alimentando dia e noite. A água está alimentando, irmãos, todo o tempo. Você percebe literalmente ali o cuidado, né, que a palavra de Deus está falando que vai ter diante daquele que teme ao Senhor, diante daquele que guarda a sua palavra. Então você percebe que a árvore plantada junto à beira das águas correntes, irmãos, essa dá fruto no tempo certo. Pastor, o que é que isso está querendo dizer? Vou te explicar. Irmãos, sabe qual é o problema? Guarda isso, ouve bem, olha para mim aqui, para você entender um mistério aqui importante para nós, um segredo importante para nós. Irmãos, o problema, quem está com planta, regando os pés das águas correntes do Senhor, essa pessoa ela dá fruto no tempo certo. Pastor, de repente ainda não chegou o meu tempo de frutificar. Irmão, sabe qual é o problema? Não é o que chegou o tempo. O problema é você nunca frutificar. O problema é você estar junto às águas e não ter o que oferecer ali ao agricultor, o cuidador dessa planta, que é eu e você, que está junto às águas. Por que nasce uma planta? Para não fazer nada. Por que tem um plantio? Para não dar fruto nenhum. Não tem propósito que nasce. Deus é um ser que faz tudo planejado, tem todo o seu propósito, tem toda a sua direção do que faz, nada é feito por acaso. Então tem uma planta ali junto às águas correntes que ela está ali fazendo nada. Irmãos, o problema não é, eu volto a dizer, o problema não é o tempo. O problema é se eu nunca dei nada. O problema é se eu nunca tive o que oferecer. Se eu nunca tive do que alimentar o outro. O problema é que se eu estou junto às águas, eu não tenho sequer, eu só tenho folhas. Acho interessante, tem pessoas que a gente percebe, irmãos, a gente lidar, parece que as pessoas demonstram como se a vida estivesse cheia de fruto. Mas na realidade só tem folha. Só tem folha, não tem fruto nenhum. E ainda mais se de repente está para nascer alguma coisa, as folhas cobrem o que está ali oculto. A minha vida tem fruto para oferecer ou ela tem só folha? Está ali, só folha sendo regada a corrente das águas. Então o problema não é o tempo que eu vou frutificar, o problema é se eu não vou frutificar nunca. Porque é impossível, pela palavra, uma pessoa que está plantada à beira das águas correntes, porque guarda a palavra de Deus, segue a direção de Deus, essa pessoa ela dá fruto no tempo certo, irmãos. Tempo de colheita. E tem um tempo para acontecer, mas não pode ser anos. Você pode prestar atenção que algumas coisas levam meses para colher. Algumas plantas, algumas árvores vão dar frutos, leva até ano. Mas o que não pode é eu e você passar a vida toda, passar anos e anos sem ter o que oferecer ao Pai Celeste. Se a gente está com os pés juntos às beiras das águas correntes, não tem como, porque a palavra de Deus diz que esse dá fruto no tempo certo. E sabe o que é interessante? A última parte do verso 13 vai dizer: as suas folhas elas não murcham. Quem tem água corrente nos pés, irmãos, fixado na que Deus está regando, nutrindo, cultivando, essa pessoa não tem folha murcha. Porque é impossível a água não regar e trazer um tom de verde. Está sempre verdinho, está sempre cuidado, está sempre regado, está sempre água toda hora, todo tempo. A folha não vai secar, a folha não vai estar murcha porque falta água, não, porque a água não para de cessar, de jorrar, de chegar nessa planta que é aí você.
É impossível a gente estar murcho. Não tem como estar murcho, irmãos. E eu trago isso pensando para nós. E eu pergunto a você hoje. Você está com a vida hoje sentindo murcha? Você está com a vida hoje de repente sentindo seco? Você está sentindo hoje que está junto à corrente das águas? Mas eu estou na corrente das águas, mas por que a minha vida está seca? Por que a minha vida está murcha? Por que eu não tenho fruto para oferecer? Por que eu tenho tantos anos de evangelho? Por que eu tenho tantos anos de fé? E a minha vida não é como alguns que eu conheci pouco tempo e está diferente de mim. Pouco tempo eu falando mais uma vez, sempre repito isso e sempre vou falar isso. A gente às vezes está na mesma igreja, servindo ao mesmo Deus, a mesma doutrina, a mesma fé, o mesmo caminho, tudo a mesma coisa. E tem pessoas que estão com corrente das águas, irmãos, beirando, que ela dispara assim, assustadoramente. Em pouco tempo os frutos começam a nascer e você vê ali aquela planta que cresceu junto com você de um jeito. Totalmente florida, enfim, não está murcha nada e dando frutos e tal no seu tempo certo. E às vezes tem plantas que estão do mesmo jeito, junto às águas, mas tem alguma coisa errada. Está murcha. E está junto, cresceu junto às águas correntes, do lado da outra, e a outra está frutificando e o outro aqui não está seco. Eu paro e pergunto, irmãos, o que é diferente entre essas duas plantas, árvores, que cresceram todas elas juntas? Por que tem planta que morre no caminho? Por que tem planta que seca no caminho? Por que tem planta que murcha? O que está errado, irmãos, em relação ao plantio da nossa vida? O que está errado em relação àquilo que Deus quer que venhamos ter como propósito? Se a plantação for boa, vai ser regado, cultivado, seguindo a direção do que Deus quer, e vai ter fruto automaticamente. Agora, se a plantação não for boa, irmão, se não for boa, vai lá, vai murchar. Se não for regada, alimentada, aquelas dicas que foram ali no sentido das coisas relacionadas a Deus, se ela não for trabalhada, essas coisas elas vão murchar e a pessoa vai achar que é um bem-aventurado, um feliz. Na realidade, ela vive de uma forma infeliz igual o ímpio. Porque é a outra pessoa aqui nesse mesmo texto, que é a pessoa que não frutifica, não tem prosperidade, não tem nada em relação à sua caminhada de fé. E a gente para e olha, irmãos, e o que mais me chama a atenção, no final do verso 3, irmãos, a última parte, vai dizer, tudo que essa pessoa faz, ela prospera. Tudo que ela faz, ela prospera. Isso é sinal de fruto? Lógico que é sinal de fruto. Cresce junto. Uns são secos, outros floridos, outros cheios de frutos e outros não tem nada a oferecer. Junta as águas. Tudo que faz prospere. E aí vem aquelas coisas que a gente pensa, o que é que está de errado comigo? Por que é que o outro é assim e eu não sou? E irmãos, isso aí a gente precisa refletir sobre isso. Não tem como estar em Deus e a gente não dar fruto. A gente precisa dar fruto. Vocês conseguem perceber, irmãos? Você consegue entender isso aqui? Que seus pés estiverem junto às correntes do Senhor, das águas, a nossa vida, ela não vai ser como uma pessoa que não conhece o que é água do Senhor. Ela vai seguir, vai frutificar, não é porque eu quero, não é porque Ele quer. É porque está junto das águas. É sinal de estar dizendo, filho, eu quero que você vai dar fruto daqui a pouco, filho. Filho, você vai dar frutificar daqui a pouquinho vai ter um processo que eu ainda vou trabalhar em você aqui, mas você vai dar um fruto e você vai ser uma bênção junto a essa corrente das águas. Mas não tem como a gente estar nele e estar murcho. Quem está murcho, irmãos, é a pessoa que não tem corrente das águas. A pessoa que não está em Deus, quem está murcho, é a pessoa que não entendeu essa corrente das águas. Que não está permitindo ser trabalhado, tem alguma coisa que está atrapalhando, que está deixando a murcha. Cuidado, irmãos. Nós precisamos ter muito cuidado, achar que nós estamos frutificando, mas a gente só tem folha para mostrar. Às vezes só temos folha para mostrar. Folha de tempo de fé. Sou promessista há 40, 50 anos. Quais são os frutos? Tenho folhas para mostrar. Eu sei a Bíblia. Uma vez fui visitar uma pessoa no hospital. Tinha um vigilante assim, a pessoa que me abordou na recepção. E eu estava com a Bíblia assim no braço. Estava com a
Bíblia assim. Disse, olha, sou pastor, eu vou visitar uma pessoa que é membro da igreja, eu quero estar certinho aqui e tal, quero visitá-la. Ela falou, ele, em vez de me atender como funcionário ali e tal, atender, ele falou, você anda com a Bíblia na mão? Eu não preciso, tenho tudo decorado, que não sei o que na cabeça tal. Eu disse, meu amigo, me ajude, senão você vai levar uma resposta aqui. Me ajude aqui, eu quero só visitar a pessoa, não quero discutir com o senhor de nada. E foi a primeira coisa que ele me abordou, como que ele tem tudo gravado, né, na sua mente, como se precisasse disso. Irmãos, não adianta saber teoria. Por exemplo, o comportamento dele foi terrível diante de uma prática de uma pessoa que conhece a palavra de Deus. Não adianta saber teoria, ter folhagem apenas, que aparenta ser bonito, mas não é. Não tem fruto nenhum para oferecer. Então eu queria que vocês guardassem isso. Para a gente ser bem plantado, irmãos, bem cuidado, esse é o início que vai ajudar a gente a frutificar depois. Ou seja, eu preciso estar junto à corrente das águas que está me regando, cuidando, dando folha no tempo certo. Vai frutificar. Amém, irmãos? Em terceiro e último lugar, irmãos, queria que você guardasse aqui o verso 4 ao verso 6. Por que é importante começar o plantio bem, irmãos? Começar de forma certa. Seguir as diretrizes, seguir esse cultivo de Deus, corrente nas águas. Em terceiro e último lugar, a gente precisa ter essa autoanálise, irmãos. Autoanálise. Sem autoanálise, sem essa reflexão, a gente jamais vai dar fruto, porque a gente pensa que talvez venha estar dando fruto e a gente só tem folha. Talvez estejamos belos e bonitos, mas na realidade a gente está murcho. O verso 4 ao verso 6 diz assim: não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, ou seja, seco, murcho. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova, algumas traduções vão dizer, pois o Senhor conhece, aí no verso 6, a parte A, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, ele leva à destruição. Pastor, o que isso está querendo dizer? Ele está falando que o ímpio, ele tem uma vida diferente do que é justo. Ele está falando que a pessoa que é ímpio, ela não floresce, ela não tem corrente das águas, ela não ouve a diretriz de Deus, ela não tem palavra de Deus, não tem fruto para dar, ela não tem nada disso. Ou seja, o caso dos ímpios, irmãos, é como uma palha ao vento, pastor. Às vezes eu me sinto seco, então eu tenho que rever minha vida. Eu tenho que fazer autoanálise. Lembra da dica lá do plantio, do agricultor lá? Ele revê o processo. Ele acompanha cada planta, porque cada uma tem uma necessidade diferente da outra. Ele está junto, ou seja, eu vou continuar aprendendo, eu vou rever o processo. Por quê, irmãos? Porque de repente tem alguma coisa querendo me atingir e eu não estou vendo. Tem alguma coisa danosa, tem alguma praga querendo chegar aos pés da minha planta, junto aos meus pés. E se eu não analiso isso, irmãos, eu vou ser como estou sendo iludido, enganado. Ou seja, eu não estou dando fruto nenhum. Há anos, de repente. Há meses, há dias, eu não sei o que é ter uma vida sendo regada pela corrente das águas do Senhor. Eu não sei se é uma pura ilusão achar que eu sou de um jeito, mas a realidade é outra. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. É interessante como o verso 6 fala, pois o Senhor aprova. Irmãos, ou conhece, algumas traduções. Essa palavra aprova, conhece, pode ser traduzido também. Conhecer é uma palavrinha que no hebraico quer dizer iada. Iada quer dizer conhecer. Conhecer com intimidade. Conhecer com aproximação, conhecer com profundidade, intensidade. Iada é a mesma palavra que está lá no Gênesis capítulo 4, quando fala que Adão iada Eva. Conheceu Eva, teve intimidade com Eva, teve filhos com Eva. É a mesma coisa usada aqui, irmãos, nesse verso 6. O Senhor iada, o Senhor aprova, o Senhor conhece. O Senhor conhece o caminho do justo. O que ele está falando? O Senhor tem relacionamento com aquele que frutifica. O Senhor tem contato, o Senhor está junto, as correntes das águas estão regando as plantas dos pés. O Senhor está contemplando, conhece ali o justo. Agora o caminho do ímpio, ele leva à destruição. Irmãos, o caminho do ímpio não tem conhecer a Deus. O caminho daquele que se engana, que está do lado junto das águas, ele acha que está, mas na realidade ele está. O Senhor não conhece, o Senhor no sentido de não do Senhor saber,
mas o Senhor não tem relacionamento com ele. Está distante, não tem fruto nenhum, não tem nada para oferecer, não tem nada. E sabe o que é interessante, irmãos? Que isso aqui tem muito a ver com aquilo que Jesus fala sobre o que é uma vida de oração. É você entrar no quarto, fechar a porta e orar ao teu pai que está em secreto. Isso é intimidade. Isso é relacionamento. Relacionamento diário. Tem tudo a ver com medita na palavra dia e noite, igual nós falamos, a satisfação de meditar na palavra dia e noite. E sabe o que é interessante? O que é que você tem mais satisfação nessa vida? Qual que é a tua maior satisfação? Pastor, eu tenho satisfação nas coisas de Deus, no reino do Senhor, tá? Então, isso vai evidenciar que você vai dar fruto. Se você tem satisfação em relação às coisas de Deus, então quer dizer que você vai estar mais junto dele, ele vai te conhecer mais, vai se relacionar mais com ele, então você vai frutificar naturalmente, porque você está junto. Mas pastor, se eu parar para pensar e fazer uma autoanálise aqui, eu não sou tão prazeroso em relação às coisas de Deus. Eu não tenho tanto prazer assim de vir ao culto e me jogar nos braços do Senhor e adorar Ele como eu nunca adorei antes. Eu não tenho tanto prazer de quando eu sair daqui, eu vou meditar mais nessa palavra que está sendo pregada hoje. Eu quero entender um pouco ainda melhor e desejar que o Espírito de Deus fale comigo ainda mais. Eu não tenho tanta satisfação, de repente, durante o dia a dia, meditar na palavra quando eu acordo de manhã e quando eu vou dormir à noite, porque isso não é tão uma prioridade, ou eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ter esse tempo de qualidade, conhecer quem é Deus de verdade e ter esse relacionamento. A minha satisfação está nas coisas que você decide todos os dias, irmãos. Está a sua satisfação. Eu lembro de uma pregação que eu ouvi uma vez, um dos pastores que eu gosto muito. E dentre essa série de pregações, uma das pregações é: você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você decide. Você é aquilo que você escolhe ser. Você é aquilo que todos os dias você toma uma decisão para fazer as coisas daquele jeito que você faz. E que às vezes não são das melhores, então eu não sou tão melhor igual as minhas decisões que vêm de mim mesmo. E a gente para e pensa e reflete aqui, irmãos. Será que o Senhor te conhece de verdade? Em relação ao teu íntimo. As coisas que estão relacionadas a mim, a você, dentro do seu interior, dentro das coisas que você pensa, reflete. Será que Ele pode encontrar em nós um nível de satisfação igual a gente vê nesse belo salmo, irmãos? Sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será que a nossa vida é como a árvore plantada à beira das águas correntes que dá fruto no tempo certo? E as suas folhas não murcham e tudo que nós fazemos, nós prosperamos. O que há de errado conosco, irmãos? O que há errado comigo, com você? O que está de errado? Por que eu não estou frutificando? Será que não tem alguma coisa errada com o plantio? Será que o plantio aconteceu de forma certa, de maneira certa? Será que as etapas do desenvolvimento desse plantio está sendo realizado? Ontem em reunião eu comentei com a liderança, né? A gente tem dons, irmãos. E o teu dom é para servir a mim e o irmão do lado. E o meu dom é para servir todos vocês. Estava comentando com um dos irmãos aqui há pouco tempo. Olha que interessante. O pastoreio é um dom de Deus. Mas poucas pessoas desfrutam desse dom de Deus. Desse dom que Deus dá à igreja. Deus chama uma pessoa. No meu caso, eu vim de Maceió, Alagoas. 7 anos vou fazer que eu estou por aqui. Agora meio do ano. Aqui pouco tempo, né? Já de lá para cá, mas estava em Planaltina. Mas poucas pessoas desfrutam dessas etapas que o Senhor coloca para que haja esse desenvolvimento para tratar esse plantio. Poucas pessoas chegam para mim, por exemplo: pastor, o que é que eu preciso mudar? Pastor, o que é de errado comigo? Pastor, eu queria aprender muito sobre isso. Pastor, eu tenho vontade. São poucas, irmãos, que procuram de verdade e para ouvir algumas verdades sobre o que precisaria aprender, precisaria lidar, precisaria mudar, precisaria ser diferente. Por quê? Porque a gente acha que tem folhagem, a gente acha que está tudo perfeito e tudo belo,
Mas na realidade a gente vê que não passa, às vezes, de folha que está murcha, irmãos. Ou está murchando, ou está seca, ou não tem fruto nenhum para dar. Ou seja, as etapas do plantio, ela acontece quando a gente, irmãos, está desenvolvendo ali o que Deus chamou cada um para fazer. A gente está sendo amparado, está sendo cuidado pelos dons, as funcionalidades do outro. E é incrível, porque cada um de nós tem alguma coisa para oferecer, mas nós não usufruímos disso. Uma das coisas que eu prezo como pastor, irmãos, colocar a pessoa certa no lugar certo. Que exatamente tem a ver com a dica que estava ali. Qual que era a dica? A dica era: planeje o local do seu plantio. Ou seja, essa pessoa ela vem para cá porque essa pessoa ela tem um talento da música. Essa pessoa ela vem para cá porque ela tem um talento da pregação e o Senhor vai usar ela na pregação. Essa pessoa vai lá para a porta porque ela tem um talento de servir, é alegre, é sorridente, cativante. Um sorriso daquela pessoa que está lá na frente, recebendo pessoas, essa pessoa ela já vai mudar com pessoas quando entrarem nesse lugar. Pessoa certa no lugar certo, planta certa à beira das águas correntes, sendo nutrida para poder dar mais e mais fruto. Eu queria que você entendesse isso, irmãos. Sem a gente fazer uma autoanálise, refletir, a gente pode estar pensando que a nossa vida está sendo uma vida de um justo, mas a gente está agindo como um ímpio, longe de Deus, desconectado do Senhor, sem satisfação nas coisas deles. Outras coisas são mais prioridade ou mais importante do que qualquer outra coisa relacionada a Deus. Então eu queria que nós aqui, irmãos, entendêssemos que não tem como estar junto à beira das águas correntes e nunca dar fruto. Passa um tempo, mas tem que dar fruto. É a evidência, é o fator que comprova, é o fator científico da coisa, da fé, da espiritualidade, que a gente está ali e tem que acontecer alguma coisa em relação à minha vida, e não é só uma mudança interna, é o que a gente vai ver depois em uma outra pregação, mas é algo que está dentro de mim, porque fruto, irmãos, ele é visível. O fruto tem que olhar aqui, vou dar um exemplo, tem que olhar para o Alberto e dizer assim: esse cara aí tem alguma coisa diferente, quero conhecer a igreja dele. O que ele vive não é como aquele que segue o caminho dos ímpios, não é aquele como imita a conduta dos pecadores, e ele não compactua com a roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ele tem alguma coisa diferente que eu quero conhecer mais. Tem alguma coisa diferente. Ou seja, ele tem alguma coisa para oferecer, ele tem um alimento para oferecer para alguém, ele tem um fruto para oferecer para alguém. A pergunta que fica para a gente pensar é exatamente isso, irmãos. O que é que eu tenho para oferecer ao outro? Que fruto que eu tenho para dar a você hoje, como pastor? E você, que fruto tem para dar para mim, para oferecer para mim ou para o irmão que está do seu lado hoje? É esse fruto, é essa vida que está sendo colocada aqui hoje, está sendo exposta aqui hoje, é isso que você tem para oferecer ao outro hoje? Que às vezes está mais para a folhagem murcha, que às vezes está mais para uma vida seca, que às vezes está mais para uma insatisfação para as coisas de Deus e mais satisfeito com outras coisas, que não tem corrente de água nenhuma. Você consegue perceber, irmãos? A nossa vida ela é abençoada, próspera. A gente dá fruto quando a gente tem satisfação no que o Senhor fala, quando a gente tem o cultivo das águas de Deus que rega a nossa vida, e quando a gente tem aqui a vontade de fazer reflexão, de análise, que eu não posso me perder, eu não posso me comportar como um ímpio, eu preciso mais conhecer Iada, eu preciso que o Senhor me aprove, preciso que o Senhor me conheça, porque eu quero me entregar mais a esse Deus, eu quero me relacionar mais com esse Deus. Então, certamente, esse plantio vai ser bom, o desenvolvimento vai ser bom, o cuidado vai ser bom daquele que cuida, e certamente você vai dar fruto. Certamente vai frutificar. No tempo certo, vai frutificar. Agora, dependendo como anda todo esse desenvolvimento, irmãos, infelizmente, a gente pode estar achando que está uma árvore florida e cheia de frutos, mas de repente eu estou com a árvore murcha faz tempo. E eu não conheço Deus como eu gostaria de conhecê-lo tão bem, como é o fato de hoje. E eu quero finalizar aqui com vocês
Ontem o pessoal viu um pequeno vídeo aí, né? Não sei se dá pra gente colocar ele de novo. Isso aqui vai fazer conexão com a próxima pregação. Coloca pra gente, por favor, esse vídeo. Que eu preciso compartilhar com vocês isso. Uma pergunta: qual é o seu chamado? Eu faço essa pergunta porque nós não seremos julgados por aquilo que fazemos neste mundo, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine se você estivesse diante do trono de Deus e uma cena como essa acontecesse. Evangelista Tiago, venha dar conta da sua vida na terra. Evangelista? Mas, Senhor, eu não sou evangelista. Eu sou youtuber. Eu fui influencer. E muitas pessoas multiplicavam o que eu falava ou dizia. Evangelista Tiago, onde estão a 1.575.000 almas que eu deixei para você influenciar na Europa e na Ásia? Filho, onde elas estão? Eu era um youtuber de coisas superficiais, entretenimento, era tudo por diversão. Mas eu ia à igreja. Eu participava do Ministério de Jovens e eu até ofertava. Filho, onde estão a 1.575.000 almas que eu te chamei para impactar na Ásia e na Europa? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo que diz respeito a esse homem foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Líder Júlia, venha dar conta da sua vida na terra. Líder? Mas eu sou só uma adolescente. Eu não entendo. Eu sempre fui à igreja. Eu estava lá com os meus amigos. Líder Júlia, eu te chamei para influenciar e a impactar a vida dos seus amigos, e não para ser influenciada por eles. Se você tivesse me ouvido, você teria impactado a vida de 2.755 jovens. Filha, onde estão estas almas? Assim, no que diz respeito ao chamado dessa moça, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Médico Mateus, venha dar conta da sua vida na terra. Médico? Não, eu fui pastor por 20 anos, de uma igreja com 1.000 membros. Médico Mateus, eu te chamei para impactar vidas dentro dos hospitais. Tendo feito isso, você teria impactado 5 famílias significativamente. Você e essas famílias ajudariam as igrejas financeiramente. 999.000 almas teriam sido salvas. Se você tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E novamente, no que diz respeito ao chamado desse homem e tudo o que ele fez na terra, foi queimado diante de Cristo no dia do julgamento. Irmã Sofia, venha dar conta da sua vida na terra. Ah, Senhor, eu só criei 2 filhos. Eu nunca fiz viagens missionárias. Eu nunca preguei às nações. Eu só me esforcei muito para criar os meus 2 filhos nos seus caminhos. Irmã Sofia, eu nunca te chamei para viajar pelas nações. Eu nunca te chamei para fazer uma viagem missionária.
eu te chamei para que você criasse os seus 2 filhos. E deixe-me eu te mostrar as 3.800.000 almas que seus 2 filhos impactaram nesta vida. Você me buscou, você me ouviu e você foi obediente ao seu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Então lembre-se, você não será julgado por aquilo que você faz nessa terra, mas sim, você será julgado por aquilo que você foi chamado a fazer. Lembre-se, você tem um chamado. Amém, irmãos. Amém. Quero te convidar a você ficar em pé. Gostaria que você pensasse sobre isso. Como é que está a minha vida sendo um plantio? Como é que eu estou sendo? O que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu tenho para entregar? O que é que eu tenho para dar ao outro? O que é que eu fui chamado para fazer, irmãos? O que é que você foi chamado para fazer? Será que hoje você tem fruto para oferecer a Deus? Será que você tem hoje satisfação em relação a tudo que é dele, que envolve ele? Será que eu tenho um tempo para ele? Será que eu tenho dedicação para ele? Será que eu tenho disposição para ele? Será que eu tenho vontade de poder, um anseio no coração, dizer: Senhor, quando é que eu vou frutificar, Senhor? O que é que está faltando dentro da minha vida? O que é que está faltando dentro de mim? Quando é que eu vou dar frutos no teu reino? O que é que eu fui chamado para fazer? Que fruto é esse que o Senhor quer que eu venha dar? Que necessidades são essas que o Senhor quer que eu venha expor? Que honre ao Senhor, que glorifique ao Senhor. Ou então de repente você pode estar: Senhor, eu estou me sentindo murcho cada vez. Eu já não tenho mais força. Eu nem sei como é que eu resolvo diante do que eu estou vivendo. O que é que eu faço? De repente você está pensando como era bom a vida, a satisfação, o prazer de poder estar dando frutos no teu reino, mas faz tempo que eu não sei o que é água corrente junto aos pés. Faz tempo que eu não sei o que é ser nutrido pelas águas que vêm do Senhor, aquelas águas que Jesus fala: aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. O que é que está faltando em mim, Senhor? O que é que está faltando em nós? Que frutos eu terei nas mãos para quando o Senhor voltar? E o que é que eu tenho para entregar ao Senhor? Eu gostaria que você pensasse sobre isso, meu irmão. Se assim você desejar. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das correntes das águas, e dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Nós acabamos de cantar uma canção, irmãos, que fala que esse rio é como a vida de Deus que está junto dessas águas e que vai regando a planta dos nossos pés. Pastor, qual a evidência? Uma pessoa que está junto de Deus, que o Senhor conhece, que tem relacionamento, vida, intimidade, que tem satisfação nas coisas de Deus, essa pessoa ela tem que frutificar. No tempo certo tem que frutificar. No tempo do Senhor ela tem que frutificar. Porque a grande razão de nós darmos frutos não é a nossa vida, irmãos, mas é a vida dele. É a obra dele, é a obra da cruz em nós. É a obra da salvação em nós. É a obra da redenção em nós, é a obra da graça.
É a obra do favor imerecido, é o que Ele fez por nós. Essa fonte, ela não é imperfeita como nós somos, que é Deus. As águas que vêm dele não são água qualquer, irmãos. Essa água, ela flui um rio de água viva. Essa água, ela vem direto de Deus para nós. Essa água, ela vem jorrando sobre nós. E por isso que nós temos que frutificar, porque Ele quer que venhamos frutificar. Ele não quer que sejamos uma igreja em manutenção. Ele quer que sejamos uma igreja que dá frutos. Ele quer que eu e você venhamos dar mais frutos. Um dia eu desejo, irmãos, muito mesmo. Um dia eu desejo encontrar com alguma pessoa que foi uma ovelha a qual eu cuidei. Alguma pessoa que eu pastoreei, que eu cuidei. De repente encontrar com o Senhor nos céus e essa pessoa ia dizer: ô pastor, obrigado. Obrigado porque de repente passei tempo sem ver essa pessoa, anos sem ver essa pessoa, fui pastor dela. Mas de repente ela encontrar comigo nos céus e dizer: pastor, obrigado, pastor. Porque o Senhor me ajudou nos momentos mais difíceis da minha vida. O Senhor teve alguma coisa para me oferecer. O Senhor teve algum fruto para poder me dar, para que pudesse nutrir a minha vida. O Senhor cooperou comigo de alguma forma. E de repente até chegarmos juntos a Cristo e já dizer: Jesus, esse aqui foi o meu pastor. Jesus, esse aqui foi a pessoa que cuidou de mim um período da minha vida. Esse aqui foi que me instruiu, me orientou. O dom que o Senhor deu a ele serviu para mim. Ajudou a mim, a minha família, a minha vida. E como eu me alegrarei, irmão, se eu tiver esse privilégio de poder contemplar alguém e dizer: olha, é isso que vale desse resultado de ser pastor. De servir em meio a tantas dificuldades. É poder a gente encontrar com alguém e dizer: obrigado, pastor. Obrigado pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida. E como é bom também a gente poder contemplar isso dos irmãos e a gente poder ser grato pelo que eles têm a oferecer a nós, dando fruto. Pelo que a gente tem de se alimentar do que eles produzem, do plantio que eles têm. Quero orar com você, meu irmão, agradecendo a Deus. Em nome de Jesus. Pai de amor e graça. Oh, Senhor. Nossa vida tem um propósito, Senhor. Tu sabe disso, Tu criou com um propósito. Que o Senhor nos ajude a cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. De cada semente, de cada planta dos pés. Que o Senhor nos ajude a cumprir o que o Senhor tem para a nossa vida. E que a gente possa falar de repente um dia, Senhor, algumas pessoas que passou pela nossa vida, igual eu comentei aqui, Pai. Como foi bom ter te conhecido. Obrigado pelo seu fruto que abençoou a minha vida. Obrigado pela tua vida. Eu agradeço a Deus pela tua vida que abençoou a minha vida. Porque você teve algo para me oferecer, teve um alimento para me oferecer, teve fruto para me dar. Vai, retira todas as coisas secas, Senhor, todas as folhas murchas. E transforma, Senhor. A igreja de transformação, ela tem que continuar em transformação, Senhor. Todos nós temos que estar em transformação e mudando, aprendendo, revendo todo o nosso processo junto a Ti, sendo regado pelas correntes das águas, cujo a vida do Senhor nessas águas em nós. Que o Senhor nos faça florescer e ser frutíferos em nome de Jesus. Que o Senhor nos faça isso em nome de Jesus. Porque isso vai ser inclinado para a glória do Senhor Jesus. Isso vai ser direcionado a Ti, porque o Senhor merece, Senhor, que nós venhamos frutificar. A Tua obra, a cruz, a graça do Senhor merece, Senhor. Que as pessoas, ao olhar para nós e vermos o que nós temos para oferecer, Senhor, possa contemplar que de fato tem um Deus no céu, que deixou pequenos plantios na terra, para ser sal e luz desse mundo, para levar um pouquinho de Deus para as pessoas que não Te conhecem, Senhor. Que o Senhor faça isso com a nossa vida, e que possamos honrar o Senhor com a nossa vida, tendo satisfação no Senhor, na Tua lei, dia e noite meditar.
Que a gente possa ser regado por tudo isso, Senhor, e que a nossa vida venha dar fruto no tempo do Senhor. Em nome de Jesus, que as tuas promessas nos alcancem. Que tudo que nós viemos fazer venha prosperar, como diz o texto do Salmo 1, verso 3. Tudo que Ele faz prospera. Que tudo venha acontecer conforme a tua vontade, possamos ser sucedidos conforme o que tu queres, Senhor. É isso que nós colocamos diante de ti, te apresentamos. Obrigado por essa ministração. Que o Senhor abençoe as próximas que virão. Que o Senhor nos faça aprender sobre dar frutos. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, nós dedicamos tudo a ti, todo esse culto a ti, todo louvor, adoração, celebrações, orações, nosso momento de comunhão. Que o Senhor seja glorificado através de tudo que há em nós. Em nome de Jesus, nos dá uma semana abençoada na tua presença. E que o Senhor esteja avante de tudo que nós formos fazer, Senhor. Que sejamos dirigidos por Ti no nome de Jesus. E nós pedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja no plantio dos teus pés, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você seja muito frutífero, em nome de Jesus. Você, sua casa, sua família, seu trabalho, em nome de Jesus. Que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus,